Nesse painel do nosso evento, que envolve o desenvolvimento das instituições através da educação à distância, nós vamos falar um pouco sobre mercados, sobre as tendências mercadológicas. Na realidade, falamos em educação à distância, não devemos nos ater exclusivamente à área da educação escolar tradicional, através dos cursos de educação básica, onde nós temos educação à distância, notadamente no ensino de jovens e adultos, no ensino médio, e nós temos no ensino superior um grande crescimento ocorrido nesses últimos anos. Mas devemos também pensar no mercado, que é o mercado aberto, o mercado livre, onde existe uma possibilidade significativamente alta de atuação das instituições que desenvolvem o programa de educação à distância, e é mercado. Então, quando você observa uma instituição de ensino que tem uma fatia de alunos matriculados em seus cursos regulares, mas tem também uma receita que advém de prestação de serviço diverso em termos de cursos para terceira idade, cursos de autoajuda, cursos voltados às universidades corporativas, por exemplo, que é um excelente mercado também, aos órgãos públicos. Nós temos que pensar na ampliação desse conceito de mercado. Nós estamos, às vezes, muito presos ao mercado educacional, mercado educacional tradicional. Mas nós devemos pensar sempre no mercado mais amplo possível, inclusive ultrapassando as barreiras e chegando a países, especialmente os países de língua portuguesa, mas outros países hispânicos, especialmente, que têm uma boa vivência, uma boa experiência para a educação à distância, até melhor do que a nossa, porque eles já há muito tempo que atuavam em educação à distância, no nível superior, quando o Brasil ainda engatinhava nesse processo. Na verdade, a educação à distância não é uma coisa nova. Nós temos desde 1904, a primeira escola que implantou educação à distância no Brasil, e já tínhamos antes, até da virada do século anterior, nós já tínhamos iniciativas de educação por correspondência, que nada mais é do que educação à distância, e em funcionamento já por volta de 1895, tínhamos as primeiras registros de cursos em funcionamento. Ao longo desse século passado, tivemos atuação muito pela rádio, tivemos pelo cinema, televisão, mas o forte mesmo ocorreu pelo correio, na primeira metade do século, ainda consolidando um pouco na virada da metade do século, e a partir do surgimento dos mecanismos de telecomunicações via internet, nós passamos a ter um crescimento substancial, mas tínhamos poucas instituições atuando em educação à distância. Se nós olharmos um cenário hoje, o Brasil possui aproximadamente 200 instituições de ensino que atuam na área de educação básica e cursos livres com educação à distância. Nós não temos números exatos, porque os cursos livres e a educação básica, eles não têm um registro pelo Ministério da Educação, ou seja, os cursos de educação básica são controlados pelos sistemas estaduais de educação. Temos aí alguns estados com mais experiência, outros com menos, mas somando aos cursos livres, que atuam e atuam até muitos deles muito bem, nós devemos ter aproximadamente 200 instituições. Entretanto, no ensino superior, nós já atingimos agora, nesse mês de junho de 2018, atingimos uma quantidade de 615 instituições credenciadas pelo Ministério da Educação para a educação à distância. Dessas 615, nós temos 163 universidades, entre públicas e privadas, temos 81 centros universitários, temos 23 institutos federais de educação tecnológica, que foram criados pelos antigos Cefet, que foram transformados em institutos federais, temos 214 faculdades, temos outras instituições, são instituições escolas de governo, que são 6 hoje credenciadas, e temos nesse conjunto 128 instituições que foram objeto de um credenciamento provisório pelo Ministério da Educação, agora ocorreu durante esse ano 2018, que eram instituições que tinham pedido um credenciamento, como houve mudança de regras, mudança do sistema
de credenciamento, o MEC fez muito bem, dando um credenciamento provisório, e essas instituições passarão de credenciadas provisórias para um credenciamento mais pleno a partir da vinda das comissões de verificação. Então temos 615 instituições de um universo de 2.500 instituições de ensino superior. Então temos um número significativo de instituições já atuando na graduação ou na pós-graduação à distância. Isso é muito bom para o país, porque nós temos a tendência de, para nós atingirmos as metas previstas nos compromissos internacionais, nós temos que aumentar em muito o número de alunos de ensino superior, que hoje é muito pequeno. O Brasil ocupa uma posição de desvantagem com outros países, inclusive países aqui da América Latina, países ao nosso redor, que estão com quantidade de alunos bem maior num percentual do que nós temos no ensino superior. Mas isso depende de um conjunto de políticas educacionais, e essa política educacional do Brasil foi muito restritiva à educação à distância. As primeiras instituições credenciadas formalmente foram na década de 80, e a partir de 1996, com a edição da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, é que nós tivemos realmente um aumento significativo. O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação acompanha isso, em seu site tem inclusive um controle, uma listagem de toda a evolução por ordem cronológica, por ordem alfabética, uma forma de permitir uma visão geral, aquilo que o Ministério não disponibiliza. Nós temos feito e temos colaborado sempre com a Associação Brasileira de Educação à Distância, que foi uma entidade que foi criada, inclusive criada com o apoio do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Eu mesmo, João Roberto, participei durante 8 anos da diretoria da entidade, optei por não continuar, é uma questão que é importante na vida, dar oportunidades para que novas pessoas participem, mas contribuímos bastante no processo de consolidação da educação à distância no nosso país. Fizemos os primeiros seminários, os primeiros encontros nacionais de educação à distância, os primeiros congressos. Hoje já caminhamos para quase o 20º Congresso Internacional de Educação à Distância, e acompanhamos durante esse tempo todo essa evolução e estagnação. Em alguns momentos tivemos sérias restrições por parte do governo federal, e ainda temos um pouco, porque não temos a liberdade que outros países têm de permitir a implantação de educação à distância com maior facilidade. Na verdade, nós temos ainda a figura do credenciamento para a educação à distância, o que é inconstitucional, inclusive, porque a educação à distância não é uma modalidade, como cita, inclusive, o decreto, é uma metodologia. As modalidades estão definidas na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e deixam bem claros a jovens e adultos, a profissional, a educação especial, mas nós não temos previsto entre os níveis e modalidades, na LDB, a figura da educação à distância. Nós temos a educação à distância citada em alguns artigos, especialmente o artigo 80, mas que não deveríamos ter a necessidade de um credenciamento, já que a gente não tem um credenciamento próprio para as outras modalidades como um todo. Você tem a instituição credenciada e ela tem autorizada a ter o funcionamento de um curso e pode adotar a educação, usar como público-alvo a educação especial ou a educação profissional ou a de jovens e adultos, mas não há a necessidade de termos um processo específico, não seria necessário. Outros países não têm, e por isso a educação à distância funciona muito bem em outros países. Nós temos universidades com 1 milhão de alunos por educação à distância, e não são universidades em países ricos, são universidades em países extremamente pobres, como Bangladesh, Paquistão e outros países, que você tem alunos em profusão. A Índia tem belíssima experiência. Na nossa América Latina temos o México com boa experiência em educação à distância. Venezuela teve uma boa experiência, hoje atravessa uma dificuldade maior, mas nós temos aí países desenvolvidos, países em desenvolvimento que adotam educação à distância com bastante intensidade. Não existe, e isso é uma questão importante de ser colocada, não existe estatísticas de educação à distância em outros países,
porque o aluno ele estuda parcialmente à distância, parcialmente presencial, ele tem liberdade de... Não tem aluno que é aluno de educação à distância, é aluno de educação presencial. É um ensino híbrido, isso tem vem crescendo, inclusive no Brasil, mas nós temos a possibilidade de termos por opção do aluno. Então, não temos no mundo essa limitação de 20%, por exemplo, você atuar, e esse é um ponto importante ser ressaltado. As instituições que tenham cursos autorizados só não podem utilizar os 20% previstos na portaria para a educação à distância. Você só pode ter se você tiver pelo menos um curso reconhecido, e aí sim você pode utilizar um percentual de 20% sem precisar autorização governamental. Mas temos aí ainda critérios bastante rígidos de avaliação, de verificação, os instrumentos de avaliação hoje são únicos, já evoluímos, não temos mais uma Secretaria de Educação à Distância, e foi um grande bem feito para o país não ter mais essa secretaria. Antigamente existia uma secretaria específica para cuidar de educação à distância. Hoje não, educação é educação. Você não deva ter separação. E vamos chegar um dia onde a gente vai conseguir superar esses pontos, inclusive superar uma coisa que é fundamentalmente importante, que é a avaliação, porque o Brasil ainda exige momentos presenciais para avaliação. E o mundo inteiro já aboliu. Hoje você faz um telejulgamento, você condena um preso ou absolve por um sistema de teleconferência, mas você não pode dar uma nota por uma teleconferência. Você precisa ter o momento presencial, fisicamente junto, e isso é muito ruim em termos para o nosso país, que nos coloca numa posição de desigualdade. Mas olhando sobre o lado mercadológico, mesmo assim nós estamos tendo avanços, e hoje o crescimento, e alguns números são importantes serem citados, é que nós temos hoje um crescimento das matrículas no ensino superior bastante significativo para a educação à distância e na educação presencial. Então, comparado com o desempenho da educação à distância ou presencial, por exemplo, no nível superior, as matrículas através de EAD aumentaram no período de 2006 a 2016, em 10 anos, aumentaram 23,6%, enquanto na presencial foi apenas 3,1%. Então nós temos uma tendência, um crescimento da matrícula de educação à distância. Temos também hoje um aumento significativo do número de cursos para educação à distância. Registra-se hoje mais de 2.700 cursos ministrados de graduação para educação à distância, aumentando 127% nesses últimos 10 anos, e também verificou-se um crescimento significativo do número de polos de educação à distância. Os polos passaram a ser obrigatórios por uma questão de momentos presenciais, senão não seriam obrigatórios, nós não teríamos a obrigatoriedade de ter polos. Mas hoje nós temos um crescimento, e essa última autorização, essa liberação, nós tivemos um aumento significativo do número de polos para a educação à distância. Então, nós crescemos 107% em termos de número de polos, e hoje temos aproximadamente 13 mil polos espalhados aí pelo Brasil. Um outro aspecto também que merece ser comentado é quanto aos valores cobrados, e isso preocupa, inclusive, a todo segmento, porque muitas instituições, grupos educacionais, baixaram muito o preço da educação à distância comparado com o presencial. Nós temos preços extremamente baratos, o que não queremos discutir se é bom, se não é, mas entendemos que é importante, numa economia de escala, você ter preços menores, mas não tão baixos que levam a questionamento da validade dos seus programas. Então, nós não vamos entrar nesses comentários da política adotada por instituição, mas nós temos instituições oferecendo cursos a valores bem menores do que são oferecidos nos cursos até de ensino médio, hoje nas instituições, e são oferecidos para são cursos de grande massa. Temos uma polêmica, principalmente cursos na área de saúde, questionamentos que estão sendo feitos pelos conselhos regionais de enfermagem, fisioterapia e outros na área de saúde sobre a existência ou não
a possibilidade ou não, tem audiências públicas sendo colocadas no Congresso Nacional, mas o que nós temos que convir é que o mercado cresce significativamente. Cresce também para o ensino médio, nós vamos ter um crescimento nesses próximos anos do ensino médio à distância, porque com a reforma do ensino médio há necessidade de ter parte à distância, senão você não cumpre as 1.400 horas anuais previstas na reforma do ensino médio. O que nós queremos também colocar como satisfação é vermos que caminhamos agora nos primeiros passos para os mestrados à distância. A CAPES tem sido mais favorável à discussão, aos processos de credenciamento, aos cursos credenciados para estrito senso, mestrado e doutorado profissional ou acadêmico, mas nós temos essa perspectiva que vai também favorecer, não quantitativamente, mas vai favorecer principalmente em termos de reconhecimento da educação à distância. Então, se você é dirigente de uma instituição e tem interesse em crescer, você só vai crescer fortemente se utilizar a educação à distância. Educação presencial, você tem uma tendência de crescimento, mas os investimentos físicos, imóveis, leva realmente a uma dificuldade maior no momento que a instituição tem a sua capacidade lotada. A possibilidade maior é exatamente por educação à distância. E aí você pode trabalhar com o sistema modular, que dá uma capilaridade maior, um reingresso de alunos com maior frequência. Cada instituição deve ter o seu projeto pedagógico e o seu projeto pedagógico definido pela própria entidade. Então, nós queremos incentivar essas instituições que hoje não têm ainda, não estão no grupo das 600 instituições que já credenciaram, a buscar o seu credenciamento, aquelas que já estão credenciadas, a fortalecer a qualidade, que isso é fundamental, o diferencial é a sua qualidade, não é a quantidade de alunos, mas a quantidade significa nos retornos financeiros. Então, quanto mais alunos você tem, mais receita você tem um pouco mais de despesa, mas na realidade o importante é que você preserve sempre a qualidade. O crescimento de uma instituição, o aspecto mercadológico, não está na propaganda que você faz, no marketing que você faz, está fundamentalmente colocado na qualidade do seu produto, na qualidade da sua instituição. E a instituição, quando ela é boa no presencial, é boa na distância. Não existe instituição que seja boa no presencial e ruim na distância, ou vice-versa. O que nós temos hoje é instituições que atuam no presencial à distância e vamos ter o direito, e já temos esse direito, de atuar só na educação à distância. Então, a instituição não quer ter o presencial, ela pode extinguir, comunicar ao MEC o fim da sua atuação no presencial e atuar só na EAD. Tem que ser visto se isso é viável, se convém, se não convém, é uma decisão institucional, mas como mercado, nós temos realmente o mercado educacional, tradicional, dos nossos cursos, autorizados, reconhecidos, que representam quase sempre a essência maior para as instituições, mas principalmente pensem nos cursos livres, na autoajuda, cursos de curtíssima duração. Nós vemos hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, tivemos a oportunidade de visitar várias universidades, nós temos cursos de educação à distância de 2 horas de duração. São cursos tópicos, são microcursos, são nanocursos, inclusive, que são válidos e que são rentáveis para as instituições. Você tem a possibilidade, mediante um cartão de crédito, um pagamento no sistema eletrônico qualquer, você ter a matrícula nesse tópico que te interessa e ter, naturalmente, isso como uma fonte de receita para a instituição. Então, os cenários mercadológicos são extremamente favoráveis e cabe a cada instituição definir a sua dimensão, aonde quer chegar, ter no seu plano estratégico a definição e não sair desesperadamente, naturalmente, na busca de alunos sem ter uma retaguarda. Se você tem alunos sem ter retaguarda, é um tiro no pé. Você vai, daqui a pouco, ter um processo até de inquérito do MEC, intervenção, monitoramento, e você pode ter até encerramento, como nós já tivemos, de instituições que foram descredenciadas pelo Ministério da Educação e, diga-se de passagem, fez muito bem, porque eram instituições que tinham se perdido nesse próprio cenário. Então, nós queremos, ao encerrar esse nosso evento,
incentivar, esperar que os outros painéis tenham sido válidos, inclusive os comentários feitos pela professora Aurora Carvalho, Sul, que tenham sido enriquecedores para nós termos essa possibilidade de fecharmos esse nosso encontro. O Instituto de Pesquisa de Administração e Educação coloca-se à sua disposição. Nós temos um bom centro de documentação com todos os atos legais, credenciamentos históricos da educação à distância, nosso centro de documentação, e vocês podem demandar, no momento que precisarem, contactando a nossa entidade. Um prazer ter estado com vocês.